Olá, telespectadores, estamos começando mais um Papo Suprem. Hoje apresentando um pioneiro de Brasília, um escritor, jornalista, historiador, Ailê Salassier. Ailê, você tem uma longa história em Brasília, no Distrito Federal. Você é uma das pessoas que eu admiro muito porque nós nos conhecemos na Universidade de Brasília e a partir daí você cresceu tanto em termos de Brasília, mineirinho que você é, como também no Distrito Federal e no mundo. Você hoje é um jornalista que foi correspondente estrangeiro e que tem uma vasta experiência no jornalismo e na vivência em todo esse mundo. Você está lançando agora o livro Pinguela, A Maldição dos Vices. E eu gostaria que você dissesse alguma coisa a seu respeito e sobre o livro Pinguela. Vamos lá? Bom dia para todo mundo, bom dia para você. Na verdade, eu não sei se eu me enquadro na categoria de pioneiro, porque eu cheguei aqui em 1961, em dezembro, já tinha 2 anos que a cidade tinha sido inaugurada, né? Não tinha sido consolidada, eles estavam fazendo um punhado de coisa aí, mas não tinha sido consolidada. Mas eu cheguei aqui em 61 e nunca mais saí, né? Então, você deve ser mais velho do que eu em Brasília, essa categoria de pioneiro cabe muito mais a você que a mim. Mas eu tenho uma longa história em Brasília, né? Primeiro fala de onde você veio, rapaz. Bom. O mineirinho aí que eu coloquei, muita gente ficou assim na dúvida. Mineiro de onde? A minha cidade chama Piraúba. Piraúba fica em Minas Gerais, na região da Zona da Mata, perto de Ubá, Cataguases, e um pouquinho mais distante de Juiz de Fora. A minha família hoje mora, inclusive, em Juiz de Fora. E o que te trouxe para Brasília, Ailê? Na verdade, eu nem vinha para Brasília. São uns amigos meus, o engenheiro que construiu a barragem do Paranoá, o filho dele estudava comigo lá no interior de Minas Gerais. E ele me convidou para vir, nós fomos fazer lá a segunda época, naquela época tinha a segunda época, e ele falou comigo, não, vamos embora para Brasília comigo, eu não vou voltar para cá, para esse colégio, não, vamos para Brasília comigo, você vai... E cheguei aqui e vim, fiquei hospedado lá, ele morava lá no Paranoá mesmo. Ele é um dos fundadores, o pai desse rapaz é Gideon Arantes, é um dos fundadores do Paranoá. Fiquei lá e logo no dia seguinte arranjei um emprego aqui, né? E fiquei. Agora... Na Universidade de Brasília, onde você teve uma posição de destaque. Na UNB... Quando eu cheguei na UNB, eu já tinha uma história, sabe? Uhum. Já tinha uma história que não tinha nenhuma relação com política, por exemplo. Ixi. Entendeu? Na UNB eu me tornei um político. Aliás, eu comecei a me tornar um político na igreja presbiteriana que eu frequentava, que eu era muito religioso, frequentava a igreja, cantava no coral e tal. E lá eu fiquei conhecendo um colega nosso, que foi seu colega também, Paulo Sérgio Cassis. Perfeito. E terminou a gente fazendo um jornal clandestino que foi fechado na igreja. Depois eu fui para a universidade e aí fui militar na política estudantil, né? Nós tivemos aquela crise da demissão dos professores e tal, e eu terminei sendo alçado à condição de líder estudantil lá e daí não parei mais. Daí pulei para o jornalismo. Do jornalismo eu pulei para escritores de livro. É isso aí. Você falou um pouco da sua experiência do UNB e com relação à cidadania de Brasília, como é que você vê a construção, nós que participamos da construção dessa cidade, dessa capital federal, uma cidade feita em 3 anos, o que você achou disso, como é que foi a sua participação nisso, Ailê? A cidadania de Brasília é muito interessante. Primeiro que quem institucionalizou isso aí, ou quem começou com a institucionalização da cidadania de Brasília,
foi você, né? Eu me lembro dessas histórias todas, das suas mobilizações aí. Mas eu escrevi um livro, Rupturas, que fala sobre o caráter identitário dos brasilienses. Porque os brasilienses são pessoas que, primeiro, são candangos, pioneiros, né? São lá atrás, vieram de outros lugares, se instalaram em Brasília. Depois tiveram filhos, que os filhos mantinham um pé lá na cidade dos pais, dos avós, etc. Depois os filhos dos filhos, depois vieram os filhos dos filhos. Esses já nascidos em Brasília e mais distantes da origem familiar, né? Até tem um outro livro sobre isso também, chamado Codinome Beija-Flor, que trata da família daquele deputado Álvaro Lins, que é do Ceará, que eu fui lá, visitei a família toda, conheço a família toda. E o Álvaro já era uma pessoa, já estava desligada da origem dele lá no Ceará. E aqui ele ingressou na luta armada, na política, foi o nosso colega também na política. Na Universidade de Brasília. Mas aí essa terceira e quarta geração, na verdade, surgem aí o que eu chamei de galácticos. Opa! A minha União orientadora... Planetária fala em galácticos, é muito sintonizado. É o lugar adequado para falar sobre o assunto, né? Mas a minha orientadora fez um trabalho de doutorado dela chamando Brasília de símbolo nacional. Aqui convergiam todas as culturas, as etnias, né? Todo mundo se dirigia para aqui e aqui praticavam a linguagem comum, os costumes, a comida comum. Isso criou uma cultura, Algumas pessoas falam de caldeirão cultural, né? É uma espécie de caldeirão cultural, é uma mistura cultural que criou uma identidade, deu fundamento, inspirou um discurso fundador, entendeu? Então nós hoje, só que essa terceira ou quarta geração, na verdade, ela não é uma geração que tem um espírito cívico nacional, entendeu? Mesmo porque isso se esvaziou muito, essas comemorações da cidadania, né, nacional, isso se esvaziou muito com a globalização, né? É uma geração que está voltada para fora, né? Não só para fora de Brasília, como para fora do Brasil. Para o mundo, né? Para o mundo. Cidadãos do mundo. São cidadãos do mundo, isso mesmo. Entendeu? Uhum. Agora, então eu escrevi esse livro e tem um artigo lá que chama Desembarque Galáctico no Símbolo. Eu me referenciei ao Desembarque Galáctico no Símbolo. No símbolo. Que eu me baseei naquele time de futebol do Real Madrid, né? Que eram pessoas muito safas, muito inteligentes, e eu me baseei na minha relação, que eu sou professor, na minha relação com as novas gerações, e também em algumas pesquisas que eu andei fazendo, entrevistas e tal, e deu um trabalho muito interessante. O fundamento, a base de reflexão teórica do trabalho são os games, né? A geração dos games. Jogos. Os galácticos, a geração dos jogos, dos jogos digitais, entendeu? E até fiz um projeto para a universidade nesse sentido também. Qual universidade? A Universidade Católica de Brasília. Perfeito. Você foi professor lá, né, na nossa Taguatinga, inclusive, a gente se encontrava sempre lá e você sempre me iluminando nossos amigos com tanta vivência, com tanta sabedoria. Quem sou eu para iluminar você? E com tanto bom humor. Lá eu fui professor na Universidade de Brasília, 2 anos, e depois fui professor na Universidade Católica de Brasília, 15 anos, lá em Taguatinga. Lá eu desenvolvi muitos projetos e escrevi alguns desses livros que a gente tem aí. Outro dia eu recebi uma homenagem lá e eu informei para eles, que eles não sabiam, que dos 10 livros que eu escrevi até agora, 8 foram escritos lá dentro da Católica. Que maravilha. Eles não sabiam disso. Eu me lembro de uma experiência que você fez com os alunos da Católica no mundo.
Conte alguma coisa dessa experiência para a gente. Essa experiência foi um projeto que nós desenvolvemos, nós chamado Razão de Viver. É que nós, na prática jornalística do cotidiano, cobertura jornalística, tinha os esportes. E nos esportes nós descobrimos aquelas pessoas portadoras de deficiência, né? Que tinham alguma deficiência física, mental, qualquer coisa assim. E lá para nós, no nosso projeto, não tínhamos essa distinção. E achamos que aquilo ali, a gente podia ter uma experiência, entender a razão de viver daquelas pessoas se elas não tinham acesso a uma série de instrumentos, às vezes a fala, às vezes a mão, a pessoa... Né? A começar da mobilidade, né? Da mobilidade dela, né? A inserção dessa pessoa na sociedade. De Taguatinga nós tivemos o Heron, que foi... O Heron, eu não sei se as pessoas que estão do outro lado do vídeo... Escreveu um livro maravilhoso sobre o Mário Eugênio. Né? Eu fui o orientador dele, eu sou o apresentador do livro dele, sobre o Mário Eugênio. Mas tivemos também lá uma outra menina que nós levamos para Atenas, que foi conosco para Atenas. Tá? Então, nós fomos cobrir os Jogos Paralímpicos de Atenas, né? E levamos... nós tivemos lá 200 inscritos, levamos 16 estudantes para cobrir os Jogos Paralímpicos de Atenas. E cobrimos isso junto com o Correio Brasiliense, que nos apoiou, e mais 13 jornais em 7 estados, entendeu? Inclusive o Jornal Satélite. O Jornal Satélite, nós cobrimos, inclusive o Jornal Satélite. Perfeito. Isso mesmo. O Jornal Satélite, inclusive, cobriu conosco Pequim. Perfeito. Pequim, eu me lembro. Estamos aqui entrevistando no Papo Suprem o jornalista, escritor e historiador Haile Selassie, que lança agora, em agosto, o livro Pinguela, A Maldição dos Vices. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito desse livro, Pinguela, A Maldição dos Vices, escrito pelo jornalista, escritor e historiador Haile Selassie Filgueiras Quintão. Fique conosco, você assiste esse programa pelo canal 2 da NET e também pela TV Suprem Brasília no YouTube, 24 horas. Estamos de volta com o Papo Suprem de hoje, entrevistando o escritor, jornalista e historiador Haile Selassie. Haile, e nós falamos a respeito lá da sua mineirice, como a minha também, depois a gente veio para Brasília, e aqui você fez essa carreira maravilhosa, e conta um pouquinho da sua experiência no mundo. Você, como um mineirinho que veio para Brasília, ajudou a construir Brasília e depois foi para o mundo, descobrir o mundo. Bom, eu fui casado com uma arquiteta, estudou aí na UNB também, eu também estudei aí. E ela paisagista, ganhou uma bolsa em Londres, a gente viajava muito de mochila nas costas pela América Latina, porque ela queria conhecer os parques nacionais na América Latina. E eu, como jornalista econômico também, eu era sempre acionado pelo jornal, que na época era a Folha de São Paulo e o Correio Brasiliense, a cobrir eventos na América Latina. Né? Essa experiência, e o prêmio, a minha mulher ganhou um prêmio do Conselho Britânico e ela ia para fazer um mestrado lá. Isso me estimulou a ser correspondente na Europa, onde eu tinha ido várias vezes também, cobrir eventos lá a energia nuclear, reuniões da ONU, do FMI, etc. Eu terminei sendo correspondente na Inglaterra. Da Inglaterra, quando terminou meu período de correspondência na Inglaterra, a minha mulher queria conhecer a Índia.
Aí fomos para a Índia, fomos para o Nepal, entendeu? E onde eu tive uma experiência espiritual muito interessante. Escrevi um livro sobre a minha ida à Índia. Como é que é o título do livro? Não tem título, porque eu não publiquei esse livro. O livro está escrito e era tão diferente sair da Inglaterra e ir para a Índia que eu não tive coragem de publicar o livro. Mas o livro está escrito, em algum momento ele vai acontecer, né? E depois tive também na África, né? Na África fui detido, inclusive, no Marrocos. Eu tive no Marrocos, eu desembarquei lá como é que chama a capital do Marrocos? Eu desembarquei lá num dia que houve um atentado no palácio do rei, em que fuzilaram lá os militantes políticos lá fuzilaram os convidados do rei num coquetel. Ixi. Aí me detiveram lá, fiquei lá detido umas 3 ou 4 horas até explicar o que eu estava fazendo no Marrocos. Tá? Na verdade, eu estava indo para o Senegal. Tá. Ailê, Minas Gerais, Brasília, o mundo e a Terra. Esse planeta onde a gente vive, e você, jornalista que se dedicou também à questão do meio ambiente. Fala alguma coisinha a respeito disso para nós. Veja bem, eu ia passar agora porque eu trabalhei em temas internacionais aqui no Brasil também. Trabalhei para o Grupo do 7, um programa de proteção das florestas tropicais no mundo. Era um programa muito grande lá no Ministério do Meio Ambiente. Tinha um orçamento de 20 bilhões de dólares, isso há 10 ou 15 anos atrás, né? E eu sou funcionário aposentado do IBAMA, né? Eu comecei nessa área de meio ambiente, na verdade, como guarda florestal da água mineral de Brasília. Não sei se você conhece lá. Que coisa interessante. Que virou o Parque Nacional de Brasília. Sim, perfeito. E minha mulher chegou a ser diretora de parques nacionais no Brasil, entendeu? Essa arquiteta. Então, eu tinha muito... Depois, na criação do IBAMA, o governo Sarney criou um grupo que chamava Programa Nossa Natureza. Foi de lá que saiu o IBAMA. E eu fazia parte desse grupo. E na criação do IBAMA, eu saí como chefe da coordenação de comunicação social. Desenvolvi programas de educação ambiental informal através da mídia e também educação ambiental formal, que lá com a minha assessoria e com o grupo de educação ambiental nosso, lá do IBAMA, né? Um destaque com relação a esse trabalho? Por exemplo, foi a Conferência Mundial do Meio Ambiente, nós trouxemos para o Brasil em 92, né? Depois tivemos a Rio+20 também. A Rio+20 eu já cobri com meus alunos na Universidade Católica. Que maravilha. Entendeu? Nós fomos a Conferência Mundial de 1992, de Meio Ambiente, essa eu ajudei até a organizar. Tá? Mas e a Rio+20 eu cobri junto com meus alunos. Fizemos uma cobertura lá especial, cobertura internacional. Já tinha feito essa experiência nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em Atenas, Pequim, Londres, e fomos fazer uma experiência com um tema diferente, que era meio ambiente. Colocar os alunos, inclusive foram alguns alunos de relações internacionais na minha equipe de jornalistas. Maravilha. Conhecemos então Ailê Salassier, que é um pioneiro de Brasília, um escritor, jornalista e historiador. E agora, Ailê, quantos livros você já lançou antes do Pinguela, que nós vamos falar dele daqui a pouco? Pinguela é o 9º. Tem um que está na editora do Senado, que chama Tenodê Porã, né? Celebração, é o espírito celebrativo dos Jogos Indígenas, que a gente captou isso aí, está no Senado para publicar. E eu publiquei mais esses 9 livros. O que eu publiquei muito mesmo foi artigos técnicos científicos, entendeu? Perfeito. Em revistas técnicas e científicas, na UNB,
Eu tenho publicação na Itália, tenho publicação na França, em Portugal, e tem um livro escrito aqui que foi editado pelo Senado, chama Americanidade, que saiu uma segunda edição na Alemanha, uma editora da Alemanha publicou, chamado Americanidade, que é o espírito identitário de nós, habitantes da América. Muito bom. E vamos para Pinguela. Para começar, o que é Pinguela? Bom, esse livro aí... Não, o que é Pinguela? Não é o livro. Pinguela é uma ponte estreita, né? Muito delicada, que em geral só passa uma pessoa de cada vez, né? Porque ela não tem... É feito, às vezes, de corda ou de cipó. Lá no interior de Minas Gerais tem muito disso, né? Faz de cipó e... Ou de madeira, sim. Ou de madeira, que frequentemente cai. Frequentemente cai. É isso aí. Vamos falar agora sobre o livro Pinguela, escrito pelo jornalista, escritor, historiador brasiliense, mineiro e cidadão do mundo, Ailê Salacier. Nos fale então, Ailê, por favor, sobre o Pinguela que você vai lançar agora em agosto aqui em Brasília. O que te motivou a escrever o Pinguela? Na verdade, eu tive um convite do LinkedIn, para escrever uns artigos para eles, e eu comecei a escrever os artigos para o LinkedIn e descobri que o Antônio Cândido, aquele crítico literário, escreveu 100 artigos para o Estado de São Paulo, depois parou e publicou um livro com os artigos que ele publicou no Estado de São Paulo. Então, eu escrevi 100 artigos para o LinkedIn, que reproduzia os artigos no Facebook, no Twitter e tal, e peguei os 100 artigos e resolvi fazer um livro. Mas eu decidi isso no meio do caminho, né? Porque eu descobri essa história do Antônio Cândido no meio do caminho. Eu já estava escrevendo, já tinha uns 30 a 40 artigos escritos, e descobri essa história do Antônio Cândido. Mas eu escrevia os artigos como um jornalista um jornalista de revista, né, fazendo análise sobretudo de políticas públicas, né, porque eu via as políticas públicas abandonadas, né, prédios abandonados, escolas abandonadas, hospitais abandonados. Eu escrevi muito sobre políticas públicas. Porque a política não quer nem saber, a política disputa do espaço do poder, não quer nem saber da política pública. A minha grande experiência como jornalista, repórter, foi cobrir a esplanada dos ministérios. Tá? Evidentemente que eu fiz muitas reportagens especiais no Brasil, mas foi cobrir a esplanada dos ministérios, todos os ministérios, cobri todos, cobri governo, tudo. E eu me interessava muito por política pública, porque como eu sou uma pessoa do interior, eu via o abandono que as populações estavam lá. Né? Então, quando a Dilma, aquele drama da Dilma, né, do impeachment, e quando ela foi substituída pelo Temer, o Fernando Henrique declarou que o governo Temer seria uma pinguela. Pinguela. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e comecei a pesquisar sobre o Temer como vice-presidente. Eu já tenho um livro que foi apresentado pelo Itamar Franco e outro pelo Sarney, que eram vice-presidentes e tal. Eu comecei a raciocinar sobre aquilo e cheguei, ao estudar a vida dos vice-presidentes, eu descobri que não havia estudo sobre isso. E que o cargo de vice-presidente sempre foi muito problemático. Nós não atentamos para ele, mas sempre foi muito problemático. Então, o Temer teria um governo problemático. E poderia ser realmente uma pinguela. Ele foi alçado à presidência para completar o mandato da Dilma, mas poderia cair no meio do caminho. Entendeu? Era uma maldição, uma maldição do cargo. Dos vices. Dos vices. É isso aí. Entendeu? E o Pinguela, quando é que vai ser lançado? Como é que é? Conta pra gente essa história aí. Como é que ter acesso
ao livro Pinguela, A Maldição dos Vices. O livro, na verdade, ele foi lançado na Associação Nacional dos Escritores, e eu ia fazer um lançamento público lá no Carpe Diem, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros, né? Então eu suspendi, fiz um lançamento digital, mas foi muito curioso porque eu vendi alguns livros realmente em vários lugares no Brasil, mas em Brasília eu só vendi um pelo digital. Então eu recebia a correspondência dos meus amigos dizendo, não, faço o lançamento em Brasília. Então eu conversei com o pessoal do LinkedIn, do LinkedIn, desculpe, do Carpe Diem, e eles falaram, vamos fazer um lançamento no dia 3 de agosto, porque o livro fala da maldição do vice e o mês de agosto é o mês que acontecem essas coisas que podem acontecer essas coisas que você está falando aí no livro. Muito bom. Alguma consideração final, Ailê? Não, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o Ulisses também, que eu sei do esforço do Ulisses aqui para manter a televisão e o espírito com o qual ele criou a televisão. Eu admiro muito o trabalho do Ulisses. E vamos ver, eu não estou torcendo para a queda do Pinguela, tá? Mas eu acho que o cargo de vice-presidente merece umas considerações por parte do Congresso, né, dos partidos políticos no Brasil. Papo Suprem hoje com o historiador, jornalista, escritor Ailê Salassier, falando a respeito do livro que vai lançar agora no dia 3 de agosto, no Carpe Diem, 104 Sul, a partir das 19h30. O livro Pinguela, Maldição dos Vices, onde ele analisa essa história dos vices no Brasil assumirem, sem qualquer preparo, muitos deles, a presidência da República, porque o eleitor normalmente vota no presidente sem dar atenção ao vice. E, às vezes, o vice é chamado para presidir a nossa nação. Então, terminamos aqui o Papo Suprem. Você pode ouvir esse programa, assistir esse programa, no canal 2 da NET ou na TV Suprem Brasília, no YouTube, 24 horas.